Olá, no último vídeo eu já dei um spoiler, né, desse vídeo de hoje, que foi sobre praticar a palavra. Tá lá em Tiago 2:14, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Veis como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Sabe, nós precisamos acreditar nessa palavra. Só que quando nós acreditamos, mas não praticamos, na verdade essa crença, ela morre. Por quê? Porque não tem fruto, não dá tempo de gerar fruto. Eu não pratico, eu não coloco em prática, então eu não vou ver fruto. Então aquela obra vai morrer, aquela fé vai morrer, sabe? Então, né, aqui diz, olha, se um irmão ou uma irmã estiverem, né, necessitados aqui, se nós tivermos algo, né, para poder dar, a gente vai fazer, a gente tem que fazer. Por quê? Porque não adianta eu falar, vai se fartar, né? Como diz aqui, fartai-vos, aquecei-vos. Como? Como que vai acontecer na prática? Como? Se eu não tenho uma atitude para fazer aquilo dali, para fazer aquilo se tornar real, sabe? Aqui diz, né? A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Por quê? Não adianta, né, eu falar que acredito sem ter atitude. A Bíblia fala, né, lá em João, você conhece o texto, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Deus, Ele provou aquilo que Ele falou. Ele provou que Ele ama com obras. Sabe? E aqui diz que Abraão, e aí fala assim, ó, você crê que Deus é um só? Os demônios creem e tremem. E aí? Se nós perguntarmos, muitas pessoas vão falar, você acredita em Deus? Acredito. Mas e aí? E o restante, e a operação ali da palavra, sabe? Que vai gerar fruto, que vai gerar transformação, que vai realmente fazer, né, com que Deus possa operar na minha vida, né? Ela tem que ter atitude. A teoria é diferente da prática, e você sabe disso. Por que com a palavra ia ser diferente? Né? Nós não podemos deixar isso aqui só na teoria. A Bíblia diz aqui, né, vê como a fé operava juntamente com as obras, né? E aí ele fala assim, ó, vê. E aí ele dá o exemplo de Abraão. Falou, ó, Abraão creu em Deus, aleluia. Ele acreditou. E aí ele ofereceu sobre o altar o próprio filho. Quando Deus chegou para ele, né, e falou assim, olha só, Abraão, Deus não fez assim, Abraão, você seria capaz de me dar o seu filho? Pode ser que Abraão fale, sim, Senhor, sou capaz. E aí, como que Deus ia ter certeza daquilo ali? Sabe? E aí Deus falou, olha, me dá seu filho. Abraão foi, subiu aquele monte, levou o filho dele. Quando ele realmente estava prestes de entregar o seu filho, Deus falou, não, eu já acredito.
Eu já sei que você acredita em mim. E a Bíblia vai explicar em Hebreus, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia vai explicar em Hebreus que Abraão acreditava tanto na promessa de Deus sobre a vida dele, sobre a vida de Isaac, que Abraão acreditava que Deus iria ressuscitar Isaac. Olha só, porque ele acreditava. E aí a Bíblia diz que aqui, ó, uma coisa é junta com a outra. Abraão, ele acreditou e ele provou ao Senhor com as suas obras. Sabe, quando eu digo que eu acredito em Deus, mas não amo a tua palavra, mas não leio a tua palavra, eu desprezo a palavra do Senhor, eu já estou desconsiderando, a minha fé está vã, a minha fé está morta, a minha declaração de fé está morta. Se eu não pratico, se eu não busco praticar, olha, eu tenho problema com inveja, não sei. E aí a Bíblia diz, né, que eu posso ser livre. Eu tenho ansiedade. E aí a Bíblia diz que eu posso ser livre da ansiedade. E aí? Eu falo, eu acredito. E aí, mas não, né? Só que não. Porque o que acontece? Às vezes eu falo para as pessoas, eu sou ansioso. Eu sou ansiosa. Já declara ali que é ansioso. Ele fala, ele lê a palavra, às vezes até já pregou sobre isso, sabe? Isso acontece às vezes. Nós lemos uma palavra, pregamos sobre aquilo, falamos para as outras pessoas, não, olha, lança sobre ele a vossa ansiedade. E aí a paz vai invadir o teu coração. Mas quando vai falar para as pessoas, porque eu sou muito ansioso, sou muito ansiosa. E toma aquilo ali, na verdade, a fé está sem obras. Eu digo que eu acredito que Deus pode me livrar da ansiedade, mas eu não coloco em prática. E aí eu não pratico, sabe? Não, a Bíblia diz o quê? Quando eu estiver ansioso é para eu fazer o quê? Para eu orar? Lançar sobre ele a minha ansiedade? Então vou fazer isso. Estou ficando ansiosa, lanço sobre ele. Daqui a pouco a paz vai vir. Eu preciso acreditar nisso. E aí, por exemplo, às vezes eu faço uma vez. E aí na segunda vez, daqui a pouco e tal. E aí vai ficando ansioso, sabe? Tem que ser uma prática. Praticar, sabe? Tem a ver com fazer. É diferente da teoria. É praticar a palavra. E realmente, né, aqui diz que você não pode só crer, porque acreditar em Deus até os demônios fazem. Mas nós temos que praticar. Nós temos que viver isso daqui, né? E aí diz que a pessoa, né, foi justificada por obras e não somente por fé, falando de Abraão. E ainda fala, olha, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Né? Ela acreditou naqueles homens ali. E aí acolheu e deixou eles escondidos. Sabe? Isso é muito poderoso. Raabe, ela fez parte da linhagem de Jesus. Se você for ver lá em Mateus, você vai ver que o nome dela está lá. Por quê? Porque ela acreditou e ela teve uma atitude. Sabe? Creia na palavra do Senhor. Acredite, a Bíblia diz que, fala assim, olha, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. A Bíblia fala sobre isso. Mas a gente não acredita em tudo, a gente acredita só uma parte. Eu acredito que Deus vai me abençoar, eu aqui dentro da minha casa todos os dias. Não, meu irmão, acredite na palavra. Vamos praticar a palavra. Se a palavra diz que eu preciso estar em comunhão, então eu vou para a comunhão. Se a palavra diz que eu preciso perdoar, e aí? Mas perdoar é difícil. A Bíblia diz que os mandamentos não são penosos. Por que são penosos? Porque a gente está fazendo com as nossas mãos. Se a gente entregar ao Senhor e deixar o Espírito Santo dele fazer, né? Se a gente deixar a palavra, né? Vamos fazer um resumão aqui. Se eu acreditar nessa palavra, se eu deixar ela, né, começar a me transformar, trazer a luz, se eu deixar ela trazer a luz dos meus pecados, às vezes eu vou ter que falar, Deus, eu não quero perdoar. Porque eu acho que ela merece viver isso ou aquilo. Eu não quero. Fala a verdade, deixa vir à tona. E aí,
o Senhor, ele vai começar o processo. Sabe, a chuva cai, vai fazer o trabalho dela, né? E aí eu vou praticando, vou com mansidão, sem me irar, sendo tardio para falar o que eu acho daquela situação. Não, deixa aqui dentro, né? E aí eu vou deixar aquilo ali sendo, né, deixando a palavra fazer a obra que ela foi, que ela deve fazer, né? A palavra tem uma obra, nós lemos lá. Então deixa a palavra fazer a obra, pratica, começa a praticar, né? Todos os dias, se possível, nessa palavra, né? E, meus irmãos, a sua vida com Deus vai ser outra, a sua vida na sua família vai ser outra, a sua vida no seu emprego, sabe? Tudo pode mudar. A Bíblia diz que teve um tempo em que Davi guerreava e ele conquistou muitas terras, até um tempo que Deus descansou ele dos inimigos. Ele teve um tempo de descanso dos inimigos. Sabe, às vezes esse tempo ainda não chegou para você, mas você precisa praticar isso daqui. Pratica, vai praticando a palavra. Vai praticando a palavra. E você vai ser bem-sucedido em tudo que fizer, como nós lemos aqui. Você vai ser feliz. Você vai olhar os frutos, né? Vai ver os frutos do trabalho. Aleluia. E vai conseguir, né, ficar feliz com o Senhor e agradecer. Ter gratidão no seu coração por tudo que essa palavra, né, vai fazer na sua vida. Acredite, mergulhe na palavra de Deus. Ela vai te transformar.